Nós bem agradecemos a Ti essa oportunidade, Pai, de podermos abrir a Tua palavra e pedimos que Tu nos ajudes, possamos ser edificados a mais santíssima fé. Nós agradecemos, Pai, essas coisas e nos encomendamos em Tuas mãos, dando-Te graças no nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bom, eu não sei se nós falamos qualquer coisa a partir desse versículo 6, ou se a gente estava offline depois que tinha terminado o live da última semana. Esse versículo, Paulo agora passa a tratar da administração, ou a instrução na palavra de repartir com aqueles que o instruem, né? Nós vimos que nesse capítulo 6, praticamente, é o capítulo em que ele dá todas as exortações. Até o capítulo 5, uma vez só ele deu uma exortação. E agora, nesse capítulo 6 aqui, ele deu várias exortações. E essa é uma delas que ele está falando sobre aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu sei que tem uma boa parte dos que estão aqui reunidos e que reúnem ao nome do Senhor, que vieram de alguma denominação, o pavor que tem ao se falar em repartir. Porque trazem um trauma, a maioria traz um trauma, dependendo da denominação que veio, mas de uma maneira geral, quase todas elas, um trauma de imposição de doação e essas coisas, né? Então, praticamente, a imposição é que ou eles instituem o dízimo, onde se fala, se institui uma coisa que não é cristã, o dízimo não é para cristão, né? Não tem uma passagem no Novo Testamento que fala que o cristão tem que dar o dízimo. E aqui o Paulo está falando a respeito de aquele que é instruído repartir os seus bens com aquele que instrui. Sabendo do intento de Paulo, a gente conhecendo nas cartas, a gente vê claramente, Paulo era um irmão totalmente dedicado à obra do Senhor, e ele sabia muito bem, ele cita inclusive em outra carta,
a respeito, ele pega uma passagem do Antigo Testamento, não amordace o boi que moe o trigo, né? Mostrando que aquele que se esmera ou se afadiga no ensinar a palavra e levar a doutrina, a sã doutrina, e ajudar as assembleias, ele deve, os irmãos devem ter um sentimento de repartir com ele dos seus bens. Porém, ele dá o exemplo. Ele é o exemplo em tudo isso, porque ele fala, eu sei que eu podia fazer isso, porém, nunca de ninguém tomei algo, nem impus que me dessem alguma coisa. Antes, trabalhando com as próprias mãos, ele supria e ele ajudava muitas vezes, não sabemos disso, né? Mas aqui Paulo está falando de uma coisa que é importante. A gente muitas vezes fala, puxa, como é bom se tivesse mais irmãos que saíssem e visitassem, e falassem da sã doutrina, instruíssem os irmãos, porque apesar de nós vermos nas cartas de João, na primeira carta de João, que ele fala da unção do Espírito, que nós temos a unção e a unção nos ensina todas as coisas, isso não quer dizer que nós não precisamos ser instruídos. Muitos cristãos erradamente interpretam isso e falam assim, não, eu tenho a unção do Espírito, já sei tudo, eu não preciso nem ler a Bíblia, aliás, leio a Bíblia, não preciso ler o ministério de ninguém, não preciso ouvir ninguém me ensinar, eu sei tudo já. Não é isso que Paulo estava falando, o que João estava falando. Na realidade, a unção é o Espírito Santo cuidando mesmo do mais bebê dos cristãos, recém-nascido, entendeu? O Espírito cuida, aquele que, um novo cristão, acabou de se converter, ele recebeu o selo do Espírito Santo, ele tem a unção do Espírito Santo também, que o ensina sobre o erro doutrinário, a má doutrina. Mas isso não quer dizer que o cristão não precisa aprender de ninguém. Se fosse assim, eu pergunto, qual a razão do Senhor Jesus dar dons de mestres, de professores que ensinem? É um dos dons, doutores na palavra. Era um dos dons. Por que esse dom se não precisa ensinar ninguém? É que nem eu falar assim, olha, ninguém hoje precisa ir na escola, todo mundo vai saber já nascendo, nascer já sabendo. Mas vamos formar professores. Vai ter um monte de professor para fazer a cátedra, vai. Para quê? Se todo mundo vai aprender sozinho, é autodidata. Não é assim. Na realidade, nós temos necessidade de ser ensinados. Isso não tira, de modo nenhum, o fato de que nós devemos também nos esmerar de conta própria, de ir lá e procurar na palavra, aprender essa doutrina e tudo mais. Mas nós temos necessidade de ser instruídos. Como eu um dia fui instruído, quando nos convertemos aqui, eu não sabia de nada, fazia muitos erros. E conforme os irmãos nos visitavam, falavam aqui, ali a gente ia corrigindo algumas falhas, alguns equívocos que a gente tinha de compreensão da palavra. E assim, hoje, o que eu posso ensinar é aquilo que eu aprendi. Eu não fui nenhum gênio espiritual que recebeu do alto um relâmpago, pá, caiu na minha cabeça e eu saí falando a palavra. Não é. Isso daí foi coisas aprendendo. E, logicamente, a experiência fala muito mais alto nisso daí, né? Um recém-convertido sair ensinando o quê? Se ele tem que aprender ainda. E percebam que todos aqueles que o Senhor usou nesses ministérios com o seu povo, começando por Moisés, todos eles tiveram um período em que eles ficaram aprendendo. Moisés ficou 40 anos no deserto aprendendo, Paulo ficou muito tempo aprendendo, ele ficou 5 ou 6 anos, se eu não me engano, antes de sair e começar a pregar no seu ministério. E assim, todos eles tiveram que aprender. Pedro teve que aprender no trancos e barrancos, né? Negando, cortando a orelha do servo e fazendo tudo o que ele fez até ele chegar no ponto que ele entendeu. Quando o Senhor falou com ele, e ele entendeu e começou também a poder ensinar, né? Então, esse que ensina deve ter, mas Paulo nunca quis pegar nada para dar o exemplo de que aquele que ensina não deve estar ensinando para receber.
Então, se eu penso assim, e já tivemos várias vezes pessoas abordando a gente, ou contatos com a gente, eles telefonam ou mandam um e-mail, então eu vi o vídeo, eu vi isso, eu vi essa doutrina, e vocês estão, eu queria ter comunhão com vocês, partir o pão, pedir lugar à mesa. A primeira coisa, eles pedem lugar à mesa. Nem sabem o que é isso, mas pedem, entendeu? E então, depois de um tempo conversando, sai a joia, a pérola sai para fora, né? Ele fala assim, e como é que é o negócio da obra do Senhor? Vocês têm salário? Você já vê que o cara estava querendo emprego aqui. Ele não está querendo a verdade. Nós não estamos reunidos para juntar um fundo aqui e poder ganhar a vida em cima disso aqui. Não, não é assim. Nós estamos reunidos ao nome do Senhor, mas existem as necessidades. Então, o que Paulo estava falando aqui, dessa instrução, que é instruído, repartir seus bens com aquele que o instrui, porque existe a necessidade de obreiros sair ensinando, e isso é bom. Se eu não posso ir porque eu trabalho, e se eu trabalho, então eu tenho uma renda, eu posso, de acordo com o que eu tenho proposto no meu coração, nunca é de acordo com o que impõe para mim, mas de acordo com o que está proposto no coração, ajudar esse irmão. Nisso eu posso ter participação nesses galardões que esse irmão tem de sair ensinando, eu também posso ter participação nisso. Comunhão com ele, e a comunhão na forma de oração e também contribuição. Aqui, irmão, e é tudo coisa individual, não é nada coletivo, tá? Não existe assim, vamos fazer um fundo missionário para esse irmão, não é isso. É comunicação, não tem salário, não tem nada. Isso é importante nós sabermos como funciona na Assembleia, né? Mas aqui ele ensina, então, esse primeiro princípio que ele fala aqui a respeito de aquele que instrui também se receber, né? E no falar nisso, ele pega e fala, porque não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente só vê o lado negativo disso, né? Então, você vai semear isso aí, você vai colher tudo, hein? Mas o que Paulo está querendo dizer, na verdade, aqui, é que o princípio de semear é que quanto mais você semeia, mais você vai colher. E aquilo que semeia é o que você vai colher. Ora, se eu semeio mal e reclamo com Deus que eu não estou recebendo o bem, por quê? Porque eu semeei o mal. Eu semeei uma coisa errada, entendeu? Então, devemos semear, sim, não ter medo de semear, mas semear aquilo que é proveitoso, que é bom. E redundará em bênçãos. Essas bênçãos, necessariamente, não quer dizer que é dinheiro, mas não são coisas terrenas. Quem tinha bênçãos terrenais de fazer as coisas era Israel. As promessas para eles eram terrenas. As nossas promessas, aquilo que a gente faz, deve redundar em bênção, mas que o Senhor vai nos dar no futuro, quando estivermos lá, os galardões e tudo mais. Porém, as necessidades existem. Se o irmão sai, viaja e visita pessoas interessadas, aqui, irmão, o dinheiro para ajudar na gasolina, no pedágio, na sua estadia lá, comida, e isso é recebido com ações de graças, e redunda para Deus ações de graças. Porque o irmão que recebe fala, puxa, graças a Deus o Senhor está ajudando por meio daquele irmão, e nunca vê o irmão como sendo idolatrado, né? Puxa, esse irmão me ajudou, vou paparicar ele. Não é assim. É tudo espontâneo, porque assim como eu ajudo, um dia talvez eu vá precisar ser ajudado. E todos aprenderam como faz isso, então todos fazem, então é recíproco, né? Um dia eu ajudo, outro dia eu sou ajudado, e assim a coisa continua. Não é para que um tenha falta e outra abundância, mas para que todos tenham como repartir o que tem. Vou parar por aqui. Recentemente, eu estava conversando com um irmão, e ele perguntando por que nas denominações a gente vê muita obra social. Às vezes uma denominação mantém uma casa de reabilitação, né, de pessoas drogadas,
fazem sopão e essas coisas. E ele perguntou por que não há isso no nosso meio, como se isso fosse proibido, né? Mas não. A diferença que eu entendo é que nas denominações, normalmente elas têm um lema de denominação. Nós somos uma denominação que busca a família, ou então uma que cuida dos drogados. E aí todos os que participam daquele grupo, daquela denominação, são forçados a, de certa forma, colaborar com aquele projeto social que a denominação tem. Então, isso faz com que esses projetos sociais sejam abundantes nas denominações e pessoas que nem têm um jeito, um trato com essas pessoas acabam se envolvendo com elas. E isso é totalmente o contrário, como se houvesse um chamado de uma assembleia inteira para uma determinada obra. Mas não, nós vemos isso individual. Se um irmão tem condições e queira fazer algo do tipo, nada impede que ele faça. Ele como indivíduo. O que não pode acontecer é que esse irmão tente forçar toda a assembleia a servir daquela forma que o Senhor provavelmente chamou para que ele servisse. Ou então tentar forçar que a assembleia contribua financeiramente com um projeto que ele tem e ele diz que é do Senhor. Se realmente é algo do Senhor, o Senhor vai prover os recursos financeiros, o tempo, todas as coisas. O que nós não podemos fazer é forçar outros a executar um projeto que talvez nós tenhamos. E isso é o que nós vemos nas denominações, e talvez por isso nós vemos um abundante essas obras de caridade no meio deles, além do fato de que eles creem que é necessário isso para a salvação, mas também por essa imposição, né, de todos que pertencem àquele grupo devem, de alguma forma, ajudar nesse projeto ou naquele projeto. O que nós não vemos na palavra, né? São diversidade de dons na mesma Assembleia, diversidade de operações, diversidade de ministérios na mesma Assembleia, e não uma Assembleia unida num foco assim, como nós vemos nesses grupos religiosos. Só para dar uma noção estatística do negócio, um estudo feito nos Estados Unidos, dessas associações que eles fazem de caridade, de tal, faz um fundo missionário, essas coisas, como é uma coisa que todo mundo está engajado, e são várias cidades, né, porque, por exemplo, a igreja presbiteriana tem no Brasil inteiro. Então, o dinheiro é muito grande. Então, tem que ter uma equipe para controlar isso daí, né? Tem que administrar isso daí. E foi visto nos Estados Unidos que, de todo o dinheiro coletado, 70% vai para a administração. 30% termina na mão do alvo da missão. E desses 30%, o missionário leva uma parte, e o que fica para aqueles que foi lá visitar é menos ainda, em torno de 5%. Então, por que isso? Porque o homem cria sistemas e, logicamente, quando ele cria um sistema, tem que ter a administração, tem que ter a contabilidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e no final tem um carro para levar daqui para lá, tem que ter um prédio, tem que... Dali a pouco a despesa é maior do que a necessidade. E daí, se pegasse esse dinheiro, fosse direto e desse no lugar lá, seria mais correto. Se nós lermos em 2 Coríntios 8 e 9, no 8, Paulo fala sobre uma coleta que estavam fazendo para os cristãos da Judéia, que eles estavam passando necessidades. E é interessante que no 9 ele fala da administração desse fundo. Mas não existia ninguém empregado ali. Era a administração que os caras faziam. O Tito pegava o dinheiro e ela levava, tinha que ter honestidade, tinha que fazer com toda a clareza o que ele estava fazendo. Não era porque estava fazendo para o senhor que não precisava mostrar para ninguém, não. Ele tem que dar conta daquilo que ele estava fazendo e ele tem que ter boa reputação para fazer, que é outra coisa que tem que tomar cuidado. Aí a gente começa a falar de coletar dinheiro para ajudar numa necessidade, e nós vamos ter isso. Eu estou falando isso porque nós vamos ter isso. Nos próximos 6 a 18 meses, o que vocês vão ver é muita necessidade. Porque vai ser assim mesmo. Nós não vamos ter condições de recuperar dessa gracinha de
isolamento social e destruição econômica, entendeu? Então, vai ser difícil recuperar disso. Mas esse é outro assunto. Porém, nós vamos ter que pensar, ó, nós vamos ter que administrar um dinheiro que possa, por exemplo, uma necessidade, algum irmão, como recentemente teve na Venezuela, né? Alguns irmãos na Venezuela estavam passando necessidade, então os irmãos aqui, como vão fazer isso e mandar tal. Então tem que administrar isso, tem que ser com cuidado, mas não pode, eu não posso ser empregado com salário e carteira assinada para fazer a administração dessa coisa. Isso aí tem que ser feito entre os irmãos e para o Senhor. Então, tem que ter esse cuidado, né? Agora, quanto a fazer, o irmão falou, né, de obras direcionadas, eu nunca vi Paulo fazendo a pregação do evangelho direcionada. Chamar somente os que sacrificavam a ídolos e pregar só para os idólatras. Não, ele não fazia isso. Ele, quando ia pregar, se o ambiente era de idólatra, ele pregava como se fosse para o idólatra. Mas ele não ficava dedicado a só pregar idólatras. Ele não ficava, agora eu vou para, não para os gentios, eu vou para os bêbados, pregar só para eles, tentar recuperar eles. Porque essas obras que fazem são obras de recuperação social, de cunho social. E como nós já vimos, nós não somos chamados para consertar o mundo. Ontem nós tivemos uma live aqui em Limeira sobre Efésios, em que fala sobre essas coisas, né? Surgiu esse assunto. Nós não somos chamados a colocar ordem no mundo, ou justiça no mundo. Precisamos estabelecer a justiça. Nós não precisamos fazer isso, porque não é o que o Senhor quer. Nós temos que pregar o evangelho. De que adianta você fazer essas obras que só têm o cunho social, mas o evangelho mesmo fica em segundo plano? Agora, a palavra não ensina quem tem que fazer isso? Nós lemos hoje, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Domésticos da fé são os que reúnem com a gente. Primeiro a esses, mas também aos de fora. Isso não quer dizer que porque nós temos que fazer o bem aos domésticos da fé, que nós não precisamos também ajudar, não podemos ajudar os de fora. Podemos orar pelos nossos irmãos que estão nas denominações, passando necessidade, podemos ajudar esses irmãos, podemos ajudar um incrédulo que você vê que está com necessidade, uma doméstica que vem trabalhar, ou uma faxineira, você vê que está passando necessidade, você dá comida, você dá... Pode fazer essas coisas, você deve fazer essas coisas. Nós devemos fazer essas obras. Mas quando nós começamos a fazer isso para receber retorno, quer seja ele de elogios e glória, ou eu fiz tal obra, ou receber em troca, agora nesse mundo, falar, eu vou fazer isso para Deus me enriquecer, muitos e muitos cristãos ficaram decepcionados, porque eles foram instigados pelo seu ministro ou pastor, ou sei lá o que é, a dar, porque dando ele ia ter em volta, e no final ele deu tudo e não teve nada de volta. E ele ficou desconsolado com a situação. O problema é que ele foi confiar numa coisa que não era a base bíblica para o que ele estava fazendo. O Senhor nunca prometeu riqueza para nós agora. Se você dá bastante, vai ter bastante. Não é isso. A palavra não ensina isso. Ele fala que se nós dermos, vai haver bênção. E bênção não é prosperidade nesse mundo. Bênção é bênção da parte de Deus. Deus vai abençoar você, mas do jeito que Ele quer abençoar, não do jeito que você quer. Porque eu posso querer falar, bom, então eu vou fazer uma obra aqui e Deus vai me dar um carro novo. Bom, isso é o que você quer, mas Deus vai te dar um carro novo, isso é o que Ele vai querer fazer, não o que você quer fazer. Se você está trabalhando para Ele por amor e de coração, você não quer nada. Basta fazer isso para Ele que já é bom. Mas o que mais nós temos que pensar? Que tudo que nós fazemos redunda em ações de graças a Deus. Isso que é o importante em toda obra que um cristão faz. Se você está fazendo essa obra para que redunde em bênçãos para você, você vai desanimar
ou você vai falar assim, puxa, só eu faço, ninguém me ajuda. Tipo Marta e Maria, né? A Marta lá querendo ajudar, mostrar serviço, e falou, Senhor, o senhor não dá conta de que ela não está fazendo nada? Querendo ensinar ao Senhor Jesus o que tinha que fazer. Porque ela estava trabalhando. Ai, estou suando aqui, ó. Mas o Senhor falou assim, não, ela escolheu a melhor parte, ficar aos meus pés aprendendo. Então, não é por aí. Nós não vamos fazer essas coisas para obter retorno agora, ou como voto, né? Eu vou dar bastante, e aí o Senhor vai me curar da minha doença, ou vai me dar mais dinheiro, vai arrumar emprego. Isso não existe, gente. Esquece. Isso não é o nosso alvo. O nosso alvo é servir ao Senhor de coração, e Ele, na sua bondade, vai fazer aquilo que nós vamos ver. Puxa, Deus me fez isso. E você também vai dar graças a Deus pelo que fez, porque você não fez para ganhar o que Ele deu, entendeu? Então, existe toda essa... Ele não está falando que não erreis, que você deve tomar cuidado para não semear, mas é que ele está falando, o que você semear, você vai colher. Não é nesse mundo. Não é nesse mundo, mas ele está falando, no versículo 8, por exemplo, o que semeia na carne você fará corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito você fará a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Vida eterna, ele não está falando você fará dinheiro, prosperidade, é vida eterna. E essa vida eterna, entenda, não é a vida eterna que em João lá fala, não. Essa vida eterna aqui é o milênio, ele está falando. Nós teremos as bênçãos lançadas no milênio, aquilo que participaremos no milênio, estando com o Senhor Jesus, porque nós herdaremos juntamente com Cristo todas as coisas. Todas as coisas, não só todas as pessoas, todas as coisas, criaturas de Deus, animais, tudo que vai ser restaurado no milênio, nós estaremos administrando. Essa é a nossa recompensa. Então, nós semeamos sim, semeamos agora, como o Senhor fazia milagres aqui na terra, mas ele estava apenas dando uma amostra do que ia ser o milênio, onde ele vai curar as nações, né? Por que Paulo estaria, então, dando essas exortações e falando essas coisas? Por que ele ia falar de instruir, ou que instrui na palavra deve repartir com o que instrui? E também essa outra no versículo 10, que ele fala, façamos o bem a todos, que é outra exortação. Nós temos que ter em mente que a carta aos Gálatas, Paulo estava escrevendo às igrejas da Galácia, porque existia entre eles uma forte pressão de falsos mestres judaizantes que queriam impor para eles a circuncisão como meio de santificação ou de aceitação para Deus, né? Que ele tratou desde o capítulo 1 até agora, né? E agora ele está mostrando o contraste que existe entre o que ele queria, ou como ele considerava os cristãos da Galácia, o amor que ele tinha por eles, genuíno, em contraste com o zelo interesseiro que esses falsos mestres tinham. Porque o que acontece? Um legalista, ele jamais vai ajudar outra pessoa, aquele que o instrui, porque primeiro ele acha que ele é o instrutor. Então, em contraste, ele está falando, aquele que é instruído, reparta com o que instrui, porque os legalistas não faziam isso. Eles impunham leis e regras, mas eles estavam o zelo que eles tinham não era por causa dos cristãos, dos irmãos. Mais à frente ele vai dizer qual era o interesse, e nós já comentamos sobre isso, né? Que está no versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Porque nem esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, quando ele fala que nós devemos o tempo todo fazer o bem, é porque também os legalistas não faziam nenhuma coisa por eles. Ao contrário, eles impunham cada vez mais regras e criticavam o que eles faziam. Ah, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, têm que fazer igual a mim. E no final, parecia que tinha zelo por eles, mas era um zelo porque eles queriam depois se gloriar. Tá vendo? Eu ensinei vocês a guardar, a circuncidar, agora vocês estão mais espirituais. Vocês estão mais perto de Deus. E não estavam, porque nem mesmo eles estavam. Eles que falavam para circuncidar, eles também quebravam a lei. Então, Paulo deixa bem claro que nós temos que enxergar isso também nessa carta. Paulo instruía os cristãos, os irmãos, os gentios, né, por amor a eles, e cuidava deles com todo zelo. E não tinha interesse nenhum no que eles faziam, em termos de se eles iam dar de volta ou não, porque ele nunca pegou dinheiro de ninguém. Mas ele está falando que é uma coisa que deve ser feita. Nem por isso ele não pode ensinar que deve ser feito. Então, esse medo que às vezes a gente tem de falar desse assunto, muito poucas vezes você vê alguém na reunião falando sobre isso, talvez pelo medo de que interpretem mal que está falando, só está ele querendo pedir dinheiro aí. E realmente dá essa impressão, né? Vou falar de coleta, que tem que repartir, parece que está querendo... Não estou querendo isso, estou querendo mostrar que existe as necessidades dos santos e que um cristão tem que ter no seu coração a necessidade, ou sentir a necessidade de ajudar os seus irmãos. Ele tem que sentir isso, porque faz parte de ser cristão, porque tudo que nós tivemos foi de graça. Nós recebemos gratuitamente. E de graça você recebe, de graça você dá. Então, nós devemos buscar o bem-estar de nossos irmãos por essa razão, porque é um zelo por amor aos irmãos. E não impor aos irmãos uma carga e depois cobrar deles, e quando eles fizerem, falar, está vendo? Toda a glória para mim que fiz eles seguirem a verdade. E não é, eu não tenho glória nenhuma, ninguém deve buscar glória nenhuma, nenhum irmão deve buscar glória nenhuma naquilo que faz, mas confiar no Senhor que Ele pode usar o mais fraco das pessoas para poder falar. E presta atenção como Deus faz isso. Pedro falhou, Paulo falhou, todos eles falharam. Mas era necessário que eles fossem aqueles a quem ele ia escolher para que fortalecesse mais ainda o que é Deus fazendo as coisas. Ele pode usar o mais fraco dos vasos para trazer bênção. Contrário dos legalistas que tentam, né, transformar em super-heróis para serem seguidos. E isso daí não traz glória a Deus, mas à própria carne. Eles querem se gloriar na carne dos outros. Nesse sentido, né, Lineu, fala Lucas, nesse sentido, eu quero dizer, de a gente se engajar na obra do Senhor, né? Fala Lucas 19, 23. Lucas 19, 23. Quando o Senhor está falando a respeito daqueles a quem ele tinha dado o dinheiro, né, distribuído, né, o dinheiro, as minas aqui, né, e ele fala assim no 23, por que, para o mau servo, né, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E esse dinheiro no banco, fala, né, essa comunhão que a gente pode ter com aqueles que estão mais à frente, vamos dizer assim, da obra, né? Logicamente, eu falo a mesma coisa que o Lineu falou, né? Ninguém está absolutamente falando isso para que esses que estão na obra sejam lembrados, não é? Absolutamente não é isso.
Mas às vezes a gente quer contribuir de alguma forma e a gente não tem o tempo, né? Muitos trabalham, enfim, e não tem o tempo suficiente necessário para isso, né? Então pode, vamos dizer, cooperar com a obra nesse sentido, né? De colocando o dinheiro no banco. Se eu não consigo administrar o dinheiro, por assim dizer, eu posso colocar num banco que alguém vai administrar. E aí, quando o Senhor vier, ele vai receber os juros, né? Uma figura, né, disso que o Lineu está falando, né? E interessante, quando ele fala dos judaizantes, dos legalistas, né, que queriam que eles se circuncidassem para que eles pudessem se gloriar na carne deles, né, no que eles faziam. E aí, o versículo 14, Paulo mostra qual é a posição do cristão quando faz as coisas. Ele fala, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum. O que ele está dizendo? De onde emana a capacidade, o poder, a energia para fazer tudo isso? Só posso me gloriar na cruz de Cristo. Em nenhum outro lugar. Somente pela cruz eu pude estar onde eu estou agora. Não foi por fazer isso, fazer aquilo, ou porque fiz e batalhei e cheguei aqui. Estou vitorioso. Não, não tem isso. Só posso me gloriar na cruz. Alguém pode se gloriar na cruz? O cristão. O cristão vai falar assim, eu me glorio na cruz de Cristo. Lá foi acertado tudo. Lá foi conseguido, alcançado para mim uma nova vida. E agora eu vivo crucificado para o mundo e vivo para Deus. Daí parte a energia, o poder, porque a circuncisão nem a incircuncisão poderiam criar qualquer coisa de boa no homem. Ao contrário, afastava mais o homem, porque ele começava a confiar em si mesmo e gloriar em si mesmo. Mas longe de nós poder fazer isso. É na cruz de Cristo. Então, lá morre tudo. Vai lá, Adão, o velho homem, está tudo acertado lá. E agora, em novidade de vida, saindo de Romanos 7, entrando em Romanos 8, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum julgamento há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida. Agora nós temos que nos move a fazer essas coisas. Fazemos isso por causa de Cristo, não por causa de receber alguma coisa ou deixar de receber. E mesmo o que dá, não está dando porque ele é alguma coisa, ele está dando porque o Senhor deu, ele está distribuindo o que ele tem. E isso daí é a administração que nós fazemos dos talentos que Deus nos distribui, a cada um de nós. E muitas vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não tenho assim, as posses que fulano de tal tem para ajudar. Escuta, não é questão de dinheiro. Tem irmãs que ajudam e muito, sem gastar um tostão. O que você pode ajudar? Visitando, entrando em contato. Irmã, eu vi que você não estava na reunião, está tudo bem. Irmãos fazendo isso. Você está meio ausente, o que houve? Podemos conversar, vamos tomar um café junto, vamos sentar. E buscar o irmão, alcançar seus irmãos. Aquilo que eu falei, provocar o amor uns aos outros. Provocar o amor uns nos outros. Nós temos que instigar uns irmãos aos outros a amar mais, a perder mais, despender mais tempo com os irmãos. Isso daí é cristianismo. Não o que nós vemos lá fora, sabe? Em que, quando faz isso, faz para poder depois se gloriar e achar que fez uma obra, ou faz, como o Jonas estava falando, a cabeça de um homem cria um sistema de uma associação para servir tal coisa, né? Recuperação de jovens, e geralmente acaba tendo o nome ou da mãe dele, né? Associação Maria das Coisas, que é a mãe dele, entendeu?
para gloriar pessoas, ou botar o nome de pessoas. Não tem jeito. Isso daí é gloriar-se na carne. Nós não nos gloriamos a não ser na cruz de Cristo. E aí, até aí está ótimo fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, quando nós entendemos que o poder emana de Deus para todas as coisas, para que o louvor volte a Deus, nós somos esses instrumentos abençoados de Deus e vamos ter nosso lugar, temos já o nosso lugar nos céus, mas vamos ter a nossa, em uma nova situação, com corpos transformados, estaremos capacitados a poder participar de toda a glória de Deus e de tudo que Ele herdou, o Senhor Jesus herdou, e nós somos co-herdeiros com Ele. Isso é o que deve nos mover a cada dia. Uma irmã pediu para falar um pouco também sobre receber, ter a humildade também para receber. A gente tem falado aqui em dar, mas às vezes também temos problemas para receber. Todo mundo pensa que orgulho é só orgulho de ser alguma coisa, né? Mas eu já vi pessoas se orgulhando de ser humilde. Esse que é o problema. Eu acho que é o pior tipo de orgulho, é o orgulho de se achar, bom, eu sou pequeno, ninguém me nota, o Bruce, num dos livros dele, ele fala disso, ele conta uma história de um irmão que, durante a grande recessão que houve nos Estados Unidos, em 1918, 20, se não me engano, que quebrou a bolsa e muita gente se matou, todo mundo ficou, de um dia para o outro, estava todo mundo pobre. E aí não tinha dinheiro, a economia estava arrasada, entendeu? E um irmão que começou a criticar os irmãos que iam para a reunião com camisa nova. Eu não compro camisa, não gasto dinheiro com camisa, eu sou humilde, e ficava falando que era humilde. E o irmão fala, e quando ele com a sua camisa, ele falava que ele usava sempre a mesma camisa para não gastar dinheiro, porque ele era humilde, ele gastava o dinheiro em outra coisa, não sei o quê. Eu falei, quando ele levantava o braço, eu podia ver sair todo o seu orgulho pelo rasgo da camisa, entendeu? Ele se orgulhava daquela situação como se aquilo ali fosse alguma coisa, entendeu? E não precisava ser assim. Você não precisa andar com roupa rasgada para dizer que você é humilde, entendeu? Isso é ser orgulhoso do que é, entendeu? Da humildade que tem, que não tem, né? Na realidade. Então, receber. Nós temos que entender que quando algum irmão manifesta, ou teve o exercício de chegar a você e falar, irmão, eu estou sabendo que você está fazendo isso, eu queria contribuir. Se você tomar como vindo do Senhor, você tem coragem de dizer para Deus que você não quer? Não, Deus, eu não quero essa bênção. Pode deixar. O que você está dizendo quando você não aceita? Eu sou autossuficiente. Ora, se eu estou fazendo isso para o Senhor e o Senhor move o coração de alguém, eu devo receber como vindo do Senhor, não da pessoa. E receber e agradecer, mesmo que você não precise. Mesmo que não precise. Porém, você pode pegar isso que você recebeu e ajudar outro. Por que não? Eu me recordo, eu me casei e só contar essa história, eu não gosto muito de ficar contando história de mim mesmo, mas eu me casei, mas é de outra pessoa que é a história. Viu? Eu me casei e a gente sempre tinha esse negócio, se eu ia ficar aqui no Brasil, se eu ia mudar para os Estados Unidos ou não. Então, eu nunca tinha uma casa, eu sempre alugava. Nunca construí uma casa, nunca comprei um terreno. Né? Somente depois de 26 anos de casado, ou qualquer coisa assim, não, depois de 15 anos de casado, nós compramos um terreno e eu comecei a construir. Mas eu tinha minha profissão, eu já casei tendo minha profissão, já estava estabelecido e tal. E comecei a construir minha casa, e como a gente sempre, toda vez que tinha conferência em Limeira, eu fazia um sing em casa e convidava todos os irmãos para ir cantar, e que a gente comia, oferecia um jantar e tal, numa sexta-feira antes da conferência, né?
E um irmão dos Estados Unidos veio visitar, me visitou, e tinha vindo aqui algumas vezes, né? Quando eu comecei a construir, eu recebi um envelope com dinheiro dentro. E o irmão falou, olha, isso aqui é para ajudar você na construção da sua casa. Eu sei que não é quase nada, mas é porque você sempre abriu sua casa para receber as pessoas e tal, e quero ajudar. Isso me tocou tanto, porque eu não precisava desse dinheiro, né? Não estou me orgulhando de dizer, mas eu não precisava, não era. Mas eu recebi aquele dinheiro com tanta preciosidade, que o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que dar é muito melhor do que receber. Mas quando você recebe, você entende o que é dar. Porque quando sobra, você fala, agora eu vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Você ensina a pessoa a fazer isso. Nós nos ensinamos uns aos outros a receber também, quando damos e quando sabemos receber. Porque se é recebido com ação de graças, redunda ação de graças a Deus, não aos homens. Ah, lógico, agradeci ao irmão, puxa, obrigado e tal. Mas isso ficou sempre comigo. Então, sempre que eu vejo alguém perguntar, mas será que precisa ajudar aquela pessoa? Tá, tem abundância, vamos ajudar quem está faltando e tal. Se você tem um exercício, faz. Ajuda. Ajuda. E se você está precisando, recebe. Se não está precisando e alguém falou, está aqui, receba. Ele não está falando que você é pobre, não. Ele está falando, eu quero ter participação nisso que você está fazendo. Entendeu? E isso é suficiente. É aquilo que nós estávamos falando aqui, de repartir o que é instruído, repartir com aquele que instrui. Não é que ele está querendo enriquecer, Paulo estava querendo enriquecer com o seu ministério, mas é que, fazendo isso, existia a retribuição. Eu recebo, ele dá, e daí, no outro dia, quando eu não tiver, eu vou receber, quando eu tiver, eu vou dar, e assim a gente vai fazendo, e a gente vai vivendo, né? Então, receber é muito bom também, saber receber, agradecendo também a pessoa que fez, lógico, entendendo o que ela está fazendo, mas a Deus também, porque Deus está ensinando-nos a cada dia com cada uma dessas coisas que nós temos que fazer na nossa vida. É interessante, em 1 Coríntios 16, quando ele fala de oferta, ele fala justamente, né? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ao primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em casa, em sua casa, entesourando qualquer soma, conforme tiver prosperado, para que se não façam coletas quando eu for. Eu li aqui na tradução brasileira, que ele usa essa parte aqui, ponha em casa, em parte em casa, né? A revista atualizada também fala assim, porque é uma coisa que realmente é um exercício que a gente tem que ter em casa. Não é quando chegar na reunião, no susto, a hora de passar o arquivo das ofertas tem que colocar alguma coisa. Não é algo que é pensado, é exercitado diante do Senhor. O que eu devo, né, ofertar? Qual é a quantia? E isso aqui referindo à coleta na Assembleia, né? Mas isso serve para todas as coisas. Se a gente vê alguém em qualquer necessidade que seja, ponderar diante do Senhor e fazer. Não agir no susto, não agir quando a necessidade chegar, mas já estar, de certa forma, preparado ali diante do Senhor para agir. E sempre que fizer isso, sempre fazer com discrição, né? Ser bem discreto no que faz. Não anunciar, né? Ficar anunciando, eu dei uma doação para fulano de tal, para obra, e conta, né? Você conhece já esse tipo de coisa, né? E fica contando das coisas que fez. Mas a coleta, eu vou falar um pouquinho dela, a coleta é uma coisa que eu sempre fico assim, meio receoso de falar, mas é necessário falar. Nós sabemos que não é só entre eu e Deus o que eu estou colocando ali dentro. Eu nunca abro, pego do meu bolso e mostro o dinheiro para todo mundo, estou pondo aqui, e põe lá dentro. Mas Deus sabe quanto. Porém, eu sempre falo isso,
Só tem um jeito de alguém anunciar o quanto está pondo. Como que é esse jeito? Quando eu passo o saquinho e não dou nada. Todo mundo fica sabendo que eu não pus nada. Certo? Então, muitos falam assim, então, o que vai fazer? Você é hipócrita de botar a mão lá e não ter dinheiro nenhum? É entre você e Deus. Mas os outros não precisam saber que você não pôs nada. Porque você não precisa passar constrangimento de que você não tem dinheiro para pôr ali na coleta. Então, é uma coisa, eu vejo assim, isso eu falo o que eu penso, entendeu? Assim, em termos de coisa. Eu acho que todo mundo, quando passasse, tendo ou não dinheiro na mão, deveria fazer esse ato e passar, para que ninguém fique sabendo o que está acontecendo. Para que não dê a impressão de que, puxa, ele tá querendo mostrar que está necessitado para receber ajuda. Ou outro que vai falar, puxa, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter que pôr, porque senão alguém vai ver que eu não pus. Cria esse clima. E a outra coisa, isso aí eu sempre tive esse sentimento, mas nunca tinha lido ninguém falar disso aí, sabe? Até que um dia, traduzindo um livro do Bruce, ele fala sobre isso, no folheto. Um casal, marido e mulher. É muito frequente, o marido põe o dinheiro e passa por cima da mulher e já leva para outra. A mulher não vai nem pôr a mão lá. E o pão? Ele também come o pão por ela? E bebe do cálice por ela? Mas a coleta é parte integrante da ceia do Senhor. É parte integrante da ceia do Senhor. Você vai comer só o pão e não vai tomar do cálice? Não. Você vai comer do pão e tomar do cálice. E colocar o dinheiro da coleta. Faz parte. Então, eu acho que todos, independente de ser casado ou não, todos fazerem isso. Muitos podem falar, mas eu fico em casa, a mulher fica em casa, ela não faz nada, ela não trabalha, ela não ganha, ela não tem receita. E a receita é a minha, então eu ponho por ela. Então, toma o cálice por ela? Não, não toma. E eu creio, eu tenho esse pensamento de que mesmo essas irmãs casadas, que não têm nenhuma fonte de renda, não trabalham, só cuidam dos filhos em casa, passa dinheiro pela mão dela. Porque ela tem que fazer compra, ela tem que ir no supermercado, e esse dinheiro ela pode administrar, o marido deixa ela administrar para compra, e ela pode sim ter um dinheirinho dela para ir lá e colocar, para poder fazer. Eu não estou falando isso como regra, nem impondo que se faça isso, mas é só para a gente meditar sobre essas coisas. Eu digo isso porque, uma vez em Limeira, nós tínhamos uma moça, ela estudava medicina na Unicamp, e ela começou a reunir, se vir na reunião, né? Mas ela nunca partiu o pão, nunca pediu para partir o pão. Ela vinha, tal, conversava, era muito amiga, tal, muito dada, e conversava, conversante e tal. Até que um dia ela veio em Limeira, né? E a hora que passou o pão e o cálice, ela não participava, ela não estava na mesa. Mas a hora que passou o dinheiro da coleta, ela pegou o saquinho e pôs dinheiro. Eu falei, mas o que é isso, né? Terminou a reunião, eu fui conversar com ela. Eu falei, eu percebi que você fez isso. Por quê? Sim. Não, eu senti que eu tinha que ajudar. Sim, olha, não é esmola. Se você quer ajudar, parta o pão e tome do cálice também. Pede seu lugar à mesa. E aí você contribui. Porque fora isso, nós não vamos pedir para pessoas que não estão à mesa pôr dinheiro lá. Nós não aceitaríamos um negócio desse. Fica um negócio constrangedor. Eu falei isso com ela, na semana seguinte ela pediu lugar à mesa e começou a partir o pão, entendeu? Então era uma questão apenas de instruir. Muitas vezes você fala assim, eu não devo falar essas coisas porque, puxa, pega mal, falar que a esposa tem que pôr também. Eu só estou falando como instrução, porque às vezes é só conversar e a pessoa fala, é mesmo, eu vou ter esse exercício, e pode ter esse exercício e fazer assim, entendeu? Mas tudo isso é para que a gente faça uma coisa com inteligência. Nós temos que servir a Deus inteligentemente, né? Não é um serviço ignorante, eu não sei o que estou fazendo, que nem os sacerdotes no Antigo Testamento, né? Eles faziam todos aqueles sacrifícios, mas eles não entendiam o que era. Eles faziam sem entendimento.
E nós temos um culto que fala culto racional, que Paulo fala. Oferecei-vos como culto racional, ou seja, entendendo o que você está fazendo. Nós não fazemos uma coisa porque os irmãos mandaram, eu não entendo nada do que estão fazendo, mas é assim que tem que fazer. Esse é o procedimento, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de procedimentos, eu estou falando de exercício no coração, de como se comportar, de como fazer com a coleta e tudo mais. Isso, fazendo assim, a gente se exercitando, faz, mesmo falando isso, tem pessoas aqui na minha assembleia aqui em Limeira que insiste que não deve, não quer fazer assim, não insiste, não quer fazer assim, não faz, tudo bem, não vou criar caso nenhum. Mas é uma questão de boa ordem nas coisas, né? E eu acho que vale a pena a gente falar dessas coisas às vezes. Uma coisa que eu pensava a respeito do dinheiro, do saquinho da coleta, né, com relação aos símbolos, né, o pão e o vinho. Eu estou falando isso porque depois um irmão me ensinou isso aí, eu aprendi, aí eu vi que realmente o meu pensamento estava errado. Eu imaginava que o pão e o vinho eram, como são, né, sem dúvida, símbolos extremamente santos, assim, né, na hora da ceia, que o dinheiro não deveria ficar junto, vamos dizer, com esses símbolos, né? Deveria ficar à parte, ou embaixo da mesinha, pendurado do lado, qualquer coisa assim. Né? E até que um irmão, uma vez, me falou que não, porque, embora o dinheiro, vamos dizer assim, né, ele pode ter essa conotação de algo corrupto, mas o que é corrupto não é o dinheiro em si, é o uso feito pelo dinheiro, né? Então, e ele falou, olha, não tem problema nenhum de ser colocado, inclusive, no mesmo plano, né, vamos dizer assim, onde é colocado, ou seja, em cima de uma mesa, colocado o vinho, o pão e a sacolinha, enfim, o recipiente ali da coleta. Por quê? Porque é uma oferta para o Senhor. É um sacrifício também. A oferta, ela é um sacrifício, como fala em Hebreus 13. Né? Então, eu estou mais falando isso porque, eventualmente, possa ser, né, o pensamento de alguém era o meu. Né? E até que um irmão me corrigiu e agora eu entendo isso. Já que nós estamos falando sobre práticas dessas coisas, uma outra coisa que eu já vi acontecer várias vezes, talvez a família tem alguma coisa assim para fazer depois do partimento do pão, está com uma certa urgência de sair logo da reunião, então ele vai, senta lá, canta o hino, tal, parte o pão, passou o cálice, passou a coleta, ele pôs o dedo, levanta e vai embora. Como se tivesse acabado a reunião. Quer dizer, ele veio só para fazer isso, para comer do pão, tomar do cálice e colocar o dinheiro ali. E levanta e vai embora. E ainda a gente depois canta um hino, depois o irmão levanta e dá graças. A reunião, ela começa no horário que foi estipulado pela Assembleia e termina no amém, depois do partimento do pão. Se você sai antes, é como você sair de uma reunião importante, onde tem uma autoridade como um rei, você levantar, dar as costas para ele ir embora. Então, eu acho muita indelicadeza quando se faz isso, porque se você tem tanta necessidade de estar nesse negócio, então nem venha na ceia. Vai lá e se prepara para ir fazer o que você precisa fazer. Mas você vir de fazer rapidinho e levantar e ir embora porque tem um negócio urgente para fazer, eu pergunto, que urgência é essa? Entendeu? Que é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Porque a ceia do Senhor, ela termina quando é dado o último amém. Aí terminou a ceia. Ela não é uma coisa assim que é o partimento, ou comer o pão e tomar do vinho, que é o que nós estamos celebrando. Parece que a única coisa, sabe o que é o sentido que eu pensei disso aí, que eu sinto quando acontece isso?
que está levando a ceia do Senhor como a missa dos católicos. Que o importante era botar aquela hóstia na boca, porque era o corpo de Cristo. E eu já estou abençoado, então, agora já posso levantar e ir embora. E não é assim. Nós estamos ali em adoração, juntos adorando, recordando dele na sua morte, e juntos falar o amém no final, e pronto, aí nós terminamos a reunião. Aí levanta e vai embora. Se vier com pressa, sai correndo. Mas levantar no meio, sabe, eu acho tão deselegante, assim, não deselegante no sentido de etiqueta humana, mas para com o Senhor, tão desrespeitoso. E o Senhor está ali no meio, sabe? Ele não foi embora ainda. Por que você está indo? Será que isso é mais importante? Ou o que está acontecendo é mais importante? Podem ter várias desculpas para dar, mas eu não consigo entender isso aí como sendo um bom sinal, né? Mas não estou criticando ninguém, não estou falando especificamente de ninguém, mas pondera isso, né? Será que vale a pena eu, só para partir o pão e tomar do cálice, eu interromper a reunião, assim, ir embora, como se, bom, agora está bom para mim aqui, já fiz a minha obrigação da semana, minha obrigação religiosa. Não é assim. Se você tem uma necessidade que você não pode estar lá, não vai na ceia, pronto, não tem problema nenhum, entendeu? Mas interromper eu acho mais deselegante do que não aparecer. Lineu, já que esse tema está bem interessante e eu creio que é o Senhor que está nos levando a tocar nesse tema, né? E voltando à questão da coleta, o que o irmão diria a respeito das crianças, né? Filhos dos irmãos? Por exemplo, se meu filho pegar, eu der um dinheiro para ele e ele for colocar a oferta lá no saco, mas ele ainda não foi recebido à mesa. Ele está no ambiente cristão, foi batizado, enfim, mas ele ainda não foi recebido à mesa. Quanto a essa prática, o irmão recomendaria ou não? Ficaria restrita somente aos que estão à mesa do Senhor? Eu vou dar minha opinião, aí o Luiz ou o Beto, quem quiser falar. Na minha opinião, eu acho que nós não vamos fazer nossos filhos ser mais cristãos dele dar algum dinheiro ali, porque eu estou ensinando ele uma coisa fora de ordem. Porque se eu estou falando que o dinheiro da coleta está conectado com a celebração da ceia, então ele podia partir o pão também. Por que ele não está partindo? Entendeu? Então, quantas crianças que passam o pão, falam, eu quero também, eu quero o pão, a criança pede um pedaço do pão. E não é por causa disso que nós vamos dar. E se ele quer dar a coleta, não é por causa disso que eu vou deixar dar. Não, irmão, não, filho, é assim, explica para ele. Isso aí faz parte de toda a celebração, não é só a coleta. Você quer ajudar, você pode chegar ele pode fazer isso, vai lá para um irmão que viaja, eu quero dar esse dinheiro para te ajudar. Ensina ele a fazer isso individualmente, mas não na coleta, entendeu? A coleta, eu creio, é uma coisa que é o conjunto todo do negócio, né? Então, eu não incentivaria ninguém a fazer isso. Também não ficaria bravo com alguém que faça ou criticaria. Talvez eu pudesse até depois da reunião conversar com o irmão que permitiu que o filho fizesse isso. Mas aconteceu uma vez comigo uma cena mais ou menos dessa, né? Antes da gente ter uma reunião de pregação do Evangelho, alguns irmãos iam numa sala para orar pelas pessoas, pelos ouvintes do Evangelho e pelo Evangelho, né? E um irmão começou a levar o filhinho dele, que tinha, na época, 5, 6 anos de idade, para orar junto com a gente, entendeu? E eu falei para ele, escuta, você não está querendo forçar a barra, deixa o seu filho crescer como uma criança, ele é criança ainda. O que ele vai estar fazendo aí? Orando junto com os irmãos, entendeu? Ele ficou meio bravo comigo, no sentido de eu falar isso, mas eu falei, entendeu? E realmente, eu não posso pegar uma criança de 5 anos e querer fazer com que ele repita as coisas sem exercício espiritual, repita as coisas para que, fazendo isso, ele aprenda a ser cristão. Ele vai ser um cristão professo. É isso que ele vai aprender. Exercícios são coisas que dependem de você. É lógico, eu vou ensinar o caminho do Senhor, eu vou ensinar a demonstração do Senhor, eu vou corrigir e tudo mais.
Mas eu não acho que a reunião é um lugar para ensinar meu filho a fazer as coisas. Por exemplo, a criança irrequieta, que não para na reunião. Eu sempre falo para os pais que têm criança pequena que eles ficam fazendo barulho na reunião, conversando, gritando, ficam conversando, ficam cantando, às vezes brincando com um brinquedo que faz barulho. O conselho que eu dou: faça reuniões na sua casa, você, sua esposa e seu filho, ou filhos, e faz ele se comportar como ele teria que se comportar na reunião. Não deixa ele falar, não deixa ele fazer bagunça, ensine ele na sua casa. Quando ele for para a reunião, ele vai saber que é assim que tem que ser. Entendeu? Então, você instrui ele como tem que ser nesse sentido. Agora, eu fazer ele na reunião se comportar de um jeito e em casa ele faz o que ele quer, não é correto. Né? Então, nesse sentido também é outra coisa que a gente tem, a prática do dia a dia, que a gente pode aprender alguma coisa. Né? Quanto à coleta, eu não incentivaria o pai dar dinheiro para o filho fazer. A não ser que ele quisesse partir o pão, aí ele teria que pedir lugar à mesa e seria o processo normal, né, de receber. Então eu vou seguir para a próxima pergunta aqui. Pergunta da irmã aqui no chat: gostaria que o irmão comentasse sobre os irmãos que chegam atrasados para a reunião fazendo barulho, até mesmo os que chegam na hora de partir o pão. Eu sou famoso aqui em Limeira por isso, porque eu sou meio britânico com respeito ao horário, sabe? E eu acho que a palavra de Deus nos ensina isso. Pega no Evangelho, quando o Senhor Jesus vai no cenáculo, vai fazer a ceia, vai instituir a ceia, o versículo começa assim: e chegando a hora, se assentaram. Se a pessoa constantemente ela chega atrasada, que pelo menos sente em silêncio. Porque o chegar atrasado já é uma falta de consideração com a pessoa que se coloca no nosso meio naquele horário que foi estipulado. Eu pergunto: mas é difícil. Ok, por quê? Seus filhos é difícil? E quando eles forem fazer o Enem, eles vão chegar atrasados? Porque se eles chegarem atrasados, eles não vão fazer a prova. Um segundo atrasado não entra. Fim de papo. Lógico que nós não somos, né, um exército que fala: se você não entrar no horário, não tem isso, né? Mas existem certas pessoas que talvez tivesse que ensinar a educação para eles, porque eles não tiveram educação, né? Por exemplo, quando você entra num ambiente que está todo mundo em silêncio, faça silêncio. Porque se você ficar gritando dentro de um hospital, vão te chamar a atenção. Não vão? Você vai numa reunião e tem o presidente do Brasil está lá falando, você vai entrar batendo o pé, gritando: ô fulano, como se ele não existisse? Não, gente. É uma questão de entender. Nós estamos reunidos ali, chegada a hora, eu até converso com minha esposa, eu falo isso. Às vezes eu vou, por exemplo, em algumas assembleias nos Estados Unidos, 5 minutos antes do partimento do pão, está todo mundo sentado em silêncio. Em silêncio. E aí você escuta o irmão falando assim: vamos cantar o hino tal. Aqui. Eu falo Brasil, mas aqui em Limeira. Todo mundo conversando, não falando. Eu tenho que gritar o número do hino para eles ficarem em silêncio. Se eu só falar, vamos cantar o hino, ninguém escuta. Isso é falta de ordem. É falta de ordem. Então, deve-se ensinar a Assembleia se existe esse tipo de comportamento. Conversar durante a reunião. Isso já aconteceu também. O irmão está falando e o outro aqui do lado fala: porque... Espera um pouco, você não consegue ficar quieto enquanto eu estou falando? É falta de educação para mais simples pessoas no mundo, e na Assembleia não é. Então, eu acho que é uma questão de respeito pela pessoa que está ali, o Senhor Jesus, e pelo irmão que está falando, se ele está falando, ficar em silêncio.
enquanto ele está falando, procurar com que seus filhos também fiquem em silêncio, ensinar eles a ficarem em silêncio. Falar do seu celular. Beto. Ok. É só por aí. Acho que respondi a pergunta, né? Posso fazer uma pergunta, Lineu? Você não. E eu... Então, eu vou pôr no chat anônimo. O que fazer depois, Lineu, com os símbolos da ceia, após a ceia? Houve um sínodo. Sabe o que é um sínodo? Fizeram uma reunião na Igreja Católica. Isso foi no século, sei lá quando, 1200 e qualquer coisa. Porque como eles faziam a Santa Missa, vocês sabem que eles falam da transubstancialização. Quando o padre faz lá o sacramento da Santa Missa, ele fala lá essa coisa, com a hóstia na mão, naquele momento, aquela hóstia passa a ser o corpo de Cristo. E aí o que acontecia? Quando terminava, naquela época, 1200 e qualquer coisa, rato era coisa normal de se ter numa casa, em qualquer lugar. Rato era coisa que existia em todo lugar. E aí, quando terminava, eles guardavam a hóstia, mas aquilo era o corpo de Cristo, gente. E aí surgiu a questão, e se um rato comesse uma hóstia dessa? Ele ia para o céu? Fizeram uma reunião de cardeais para discutir o assunto e chegaram à conclusão, sim, ele vai para o céu, porque é o corpo de Cristo. Então, daquele momento em diante, eles tiveram um procedimento em que, terminada a missa, o padre come todas as hóstias, ele pega e come e limpa depois com um pano de linho, tem um pratinho de ouro e um cálice de ouro onde só ele toma o vinho, mas ele põe tudo ali, ele come tudo e não deixa sobrar nada, porque era o corpo de Cristo. Nós sabemos que o pão continua sendo pão. Lutero achava que era consubstancialização. Era o pão, mas também o corpo de Cristo estava ali junto, habitando com ele. Mas também não é isso. Não passa de símbolo. O pão continua sendo pão depois que terminou a ceia. O que sobrou do pão é pão, gente. Não é nada. Não é sagrado, não é santo, não tem que enterrar. Eu já vi pessoas falarem em denominações que terminam a ceia, eles guardam o pão, enterram o pão, porque não pode, é sagrado. Não é nada sagrado. Não é nesse sentido religioso de que esse pão ficou um pão especial e de que o vinho se tornou um vinho milagroso. Não é. Então, o que nós fazemos? Lá em Limeira, o irmão que toma conta disso, ele pega o pão, põe num saquinho plástico, leva para casa, se tem alguém que quer levar para comer, leva. Ele joga o vinho que sobrou, porque vinho não dá para guardar, porque estraga, né? Então, joga fora todo o vinho que sobrou, e é assim que é feito. Às vezes, em Limeira, teve um tempo em que as crianças terminavam a ceia, elas corriam tudo lá para o fundo para pegar um pedaço do pão. Até que nós falamos que melhor não fazer isso, porque eles começavam a comer o pão dentro do salão e espalhava pão para tudo que é lado e tudo mais, né? Mas nós paramos com essa prática por causa disso, mais por causa de sujeira, mas não porque seria alguma coisa. Então, quando termina a ceia, o pão continua sendo um pão, né? Pega-se esse pão, pode levar para casa, comer, pode jogar fora no lixo, fazer o que quiser. Eu acho que não tem nenhuma coisa extra a fazer com isso daí. Bom, Lineu, permite só, se puder adicionar uma questão que eu achei interessante que você falou. Inclusive, na própria Igreja Católica, cada vez que é feita, né, o ofertório lá do pão, né, que nem você falou na transubstancialização, outra coisa grave que tem no catecismo católico é cada vez que ele faz a oferta desse pão, o catecismo fala que o sacrifício de Cristo é feito novamente, sendo que a própria palavra em Hebreus 9:28 é bem clara, né? Assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então o sacrifício de Cristo foi feito uma vez, tanto para o passado, presente e futuro.
A gente não precisa renovar o sacrifício de Cristo toda vez, porque o sacrifício de Cristo foi definitivo, né? Então, outra questão que justamente acaba sendo absurda dentro do próprio contexto católico, justamente querendo de alguma forma secundarizar esse sacrifício de Cristo, que foi justamente o principal, né? A gente não precisa ficar renovando o sacrifício de Cristo. Ele por si mesmo é subsistente para passado, presente e futuro. É absurdo falar que não seria nesse caso, né? É por isso que eles dão o nome de o santo sacrifício da missa. Esse é o termo da missa que a gente fala, vai na missa. É no santo sacrifício da missa. Toda missa é um novo sacrifício que eles estão fazendo. Isso é uma negação do que é a obra de Cristo, né? Na realidade, não é nada disso. Mas eu contei essa historinha para ver até onde o homem chega nessas ideias de que tem que guardar, tem que comer a hóstia, ou algum irmão tem que comer lá no fundo. Vão inventar um monte de coisa, tem que enterrar, tem que dar para uma casa de caridade, leva para o asilo, que os coitadinhos precisam comer o pão. Não, eu não vejo. Tudo que vai mistificar os emblemas, toma cuidado. Não é assim. Porque Cristo não pediu que a gente fizesse isso por causa dos emblemas, mas por causa dele. Os emblemas fazem parte da ceia, como o Darby fala, é um acidente da celebração da ceia. É uma coisa que tem que acontecer. Tem que ter o pão, tem que ter o vinho. Agora, depois de feito, o que continua sendo pão e vinho do mesmo jeito, você dá o destino que você quiser para ele sem problema nenhum. Ninguém que vai comer um pão que foi usado na ceia vai sair mais santo e vai receber alguma bênção, nada disso, né? Não tem nem cabimento pensar uma coisa assim. Nós não somos místicos, né? Essa é a verdade. E eu vou fazer uma pergunta, então. O que fazer quando cair o cálice no chão? Provavelmente ele vai quebrar, né, Leo? Aqui em Poã nós temos 2 cálices, pelo menos, né? Mas... Acidentes podem ocorrer, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: quando acontece uma coisa dessa, nunca fazer disso um negócio de, assim, ou ir para o lado místico, ou ir para o lado do engraçado, ficar todo mundo dando risada. Se contenha, sabe, do que aconteceu e limpa o que tem que limpar ali, pega outro cálice, se quebrou, era um cálice só, vai lá, pega um outro copo, serve outra vez do vinho que está lá na jarra e pronto. Por exemplo, o pão, né? Cai o pão no chão, o que vai fazer? Cai rolando o pão no chão lá, como é que vai fazer? Não tem problema nenhum, pega o pão de novo, limpa lá e come, não tem problema, entendeu? Mas nada do que nós fazemos, nós temos que mistificar aquele pão como sendo alguma coisa diferente do que ele era quando chegou e ele vai sair diferente agora. Não é, nem o vinho, entendeu? Mas algumas coisas podem ocorrer durante a reunião que às vezes você precisa, né, tomar um certo cuidado. Eu me recordo a Bárbara contando que ela foi fazer uma vez num outro lugar, num outro país, ela foi partir o pão, né? Quando passou o cálice e ela foi tomar, ela viu que tinha uma mosca no vinho. Ela falou, mas o pior não foi isso, é porque quando terminou assim, eu corri lá para ver, a mosca não estava mais lá. Ou engoliram ou tiraram, né? Então, essas coisas podem ocorrer, você pode ter essa surpresa. Uma vez aconteceu isso comigo. Passou o cálice, a hora que eu fui tomar, assim que eu virei, a gente tomava num cálice grande, né? No fundo estava a notinha fiscal do pão. Toda molhada lá. Entendeu? Eu tomei, todo mundo está tomando e sabendo quanto é que custou o pão, né? Talvez o cara... Mas é uma coisa que pode ocorrer, mas a gente sempre deve ser bem discreto. Qualquer coisa durante a ceia,
nunca chamar atenção para o problema. Falar, oh, eu tenho uma mosca aqui no cálice, e levantar um escarcéu, armar um negócio. Não levanta a barraca, não funciona. Manter a calma, passa, na medida do possível, passa para frente o cálice ou o pão e continua como se nada tivesse acontecido, né? Depois a gente pode conversar e contar as histórias, né? Mas na ceia a gente deve sempre lembrar que o Senhor está no meio. Acidentes podem ocorrer, mas a gente tem que levar com calma e tranquilidade. Ou batom na cálice também. O batom, às vezes você pega o cálice com batom e tal. Muitas irmãs, depois que passa o cálice, eles passam o dedo assim para tirar o batom, né, a marca do batom. E uma vez fazendo isso, uma outra irmã falou assim, mas pôr o dedo ali também contamina, não sei o que e tal. Se nós formos para o lado ascético da coisa, então vamos fazer, cada um toma num copinho, o pão vem tudo em pedacinho. Mas, peraí, nós vamos partir para o outro lado da história, né, que é o denominacionalismo vai fazer isso. Porém, nós vamos voltar a reunir agora, né? Eu fiquei sabendo agora que aqui em Limeira, por exemplo, o prefeito já liberou as reuniões. 30% da capacidade do ambiente só que pode ter de pessoas. Então, sei lá, cabe 100, pode ir 30, entendeu? Nós não temos esse problema na reunião de oração, pelo menos nunca chega nos 10, né? Mas no partimento do pão a gente vai ter que ver como vai ter que fazer isso aí. Porém, vai começar. Mas nós vamos ter que conversar entre nós e saber o que nós vamos fazer, porque nós não vamos poder continuar tomando o mesmo cálice com tudo isso que está acontecendo. Nós vamos ter que ter, talvez, uma jarra, cada um pega um copinho e toma o seu próprio copo, entendeu? Sei lá, alguma coisa vai ter que ser feita. E nos Estados Unidos, os irmãos, o irmão que vai dar graças pelo pão, ele dá graças, ele parte o pão em dois, aí ele pega e parte em vários pedacinhos e passa a cesta, cada um pega um pedaço e come. Entendeu? E no cálice eles passam em copos, né, um copinho e tal, e toma. Mas eu não sei, realmente eu só estou falando para a gente começar a pensar nisso aí, exercitar, porque vai começar agora a voltar a ter as reuniões, e é uma coisa que tem que pensar. Realmente, uma doença transmissível assim, a gente tem que, também não pode ignorar isso daí, né? Talvez o senhor volte antes, a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Peraí. Tem mais uma pergunta, irmãos. E esses tecidos e panos diferentes que algumas assembleias usam? Essa foi a pergunta. Eu imagino que é o que cobre o vinho e o pão, né? Eu creio que é isso a pergunta. Não tem. Olha, nós não somos igreja católica que na quaresma tem que ser cor de roxa, na Páscoa é cor vermelha, e não tem isso. Isso daí é cerimonialismo judaico. Não existe nenhum padrão. Por exemplo, o véu. Tem uma irmã que é uma coisinha redondinha, tem outra que é um véu azul, a outra vai de manta, a outra vai de chapéu. A cabeça tem que estar coberta. O que está cobrindo não interessa. Entendeu? Não existe regra. Como vai fazer tudo isso daí? No caso que perguntou aí, né, desses coisas, eu já vi num lugar uma redinha, aquelas que tem uns pezinhos embaixo, que daí não cai, que usam para... Achei muito interessante lá, porque realmente fica em cima mesmo, não sai. Às vezes a gente está com coisa coberta, lá bate um vento, sai, cai o pano. Mas não precisa ter cor especial, não precisa ser branco, não precisa ser nada disso, sabe? Cada um aquilo que tem. A mesa, por exemplo. A mesa que vai pôr lá no centro, como é que tem que ser a mesa? Vou começar a fazer mesa num padrão assim. Ela tem que ter tanto por tanto. Eu estou começando a fazer judaísmo com isso daí, entendeu? Então não tem. Logicamente, ninguém vai cobrir com um pano de saco, né? Pega lá um saco de estopa, né? Corta em pedaço tudo quebrado, ou um pano com remendo, para mostrar humildade, não sei. Mas não tem necessidade de ser nenhuma cor especial e nem ser nada padronizado, né? Que deu nosso horário.
Se algum irmão puder orar para a gente terminar. Vamos dar graça, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, também por esse tempo juntos que pudemos ler a Tua Palavra, aprender mais, e também essas perguntas e a possibilidade de questionarmos as dúvidas que temos, e agradecemos por Tua luz em vários assuntos, das coisas que ainda não sabemos, que Tu possa nos ensinar também. Nos encomendamos em Tuas mãos para o restante dessa noite, aguardando a qualquer momento que Tu venhas nos levar daqui para estarmos contigo e gozando de todas as bênçãos que nos tem preparado. Nós agradecemos nesse precioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.